Olá pessoal, meu nome é Marcos Podestá, direção Sinasef IFES. A gente vem prestar um breve esclarecimento sobre a nota que apresentamos na Assembleia do dia 30/5, né? E que vai ser o nosso posicionamento na nossa próxima plena, a ser realizada 17 e 18 em Brasília, que trata um pouco da conjuntura, né, e da questão da nossa campanha salarial. Na verdade, o que a gente vem pedindo nessa nota é que a direção nacional e que a gente também aqui, né, comece a se mobilizar prioritariamente em torno de uma campanha salarial, né, que a gente faça discuta de uma maneira urgente, né, todos esses cálculos de perdas que tivemos, né, sobretudo das diferenças, né, que temos também entre categorias e entre níveis diferentes de uma categoria, porque as perdas também foram diferenciadas. Então, assim, a gente vem pedir, na verdade, que essas perdas sejam colocadas como uma prioridade da nossa pauta nacional e que a gente passe a assumir isso localmente também. O que a direção nacional fez? A direção nacional fez a opção de fazer uma discussão de carreira, né? Discutindo as carreiras tanto do PCCETAI quanto da carreira dos docentes. Essa é uma discussão que leva tempo. A gente já está no segundo encontro, que vai ser realizado agora nos dias 14 e 15. E existe também um esforço muito grande, uma energia muito grande. Por exemplo, o PCCETAI tem que negociar com a FASUBRA, que tem grande parte da nossa carreira. A gente não acha que a discussão não tenha sua importância, mas a gente precisa ter o time político desse momento, que é um momento adverso. O governo não vem conseguindo se colocar nem naquilo que diz respeito à atribuição dos seus ministérios. Nós sofremos uma derrota gigantesca em relação à questão do arcabouço fiscal, né? Que na mão de Lira, a gente sabe que nada tem a ver com preocupação com gastos. A gente está falando da turma que é a turma do orçamento secreto, né? Inclusive com apoio de grande parte da nossa bancada. Então a gente precisa, assim, nesse momento dessa conjuntura adversa, dizer o seguinte: olha, não vai ter discussão de carreira se a gente não tiver as condições objetivas. Nesse momento nós não temos essas condições objetivas. O governo sequer instaurou uma mesa setorial. Então a gente acredita o seguinte: olha, numa conjuntura adversa é preciso que a classe trabalhadora se unifique, que ela tenha uma pauta mais pragmática, objetiva, que a gente consiga se mobilizar, né? E o nosso medo é que a gente se perca nessa discussão da carreira e perca, inclusive, o timing político. A Lei de Diretriz Orçamentária fecha agora em agosto. Se a gente não tiver, né, orçamento garantido, não vai ter reajuste e muito menos discussão de carreira, que é uma discussão que inevitavelmente leva também para ampliação de gastos, tá certo? Então essa é a intervenção que a gente vai fazer em âmbito nacional, acreditando que é preciso se mudar, né, a ordem de prioridade das coisas, e eu acho que a gente tendo condições, a pauta avançando, inclusive em percentuais, nos reajustes, a discussão de carreira entra de maneira natural como amadurecimento dessa discussão. Agora não dá para dizer que, olha, vamos parar tudo, discutir uma carreira maravilhosa e tal, se a gente não tem as condições concretas dadas para que isso se objetive. Então, é essa linha de encaminhamento. Nós temos questões de ordem conjuntural nacional, nós temos aqui em âmbito local um grupo de mais de 40 docentes que está sequer sem poder fazer a opção pela dedicação exclusiva, né, que em tese é uma coisa que lhes é garantido por lei, né, a contratação por período temporário deveria ser uma excepcionalidade. Então, assim, a gente precisa nesse momento se unir em torno dessas pautas que são mais urgentes, né, que são perdas objetivas e que a gente tem até aqui, a partir do último período, né, para que a gente, enfim, se unifique nesse momento e aí nada nos impede de retomar essa pauta de carreira em outro momento propício e como fruto de amadurecimento do próprio processo de negociação, tá certo? Então essa é a mensagem que a gente quer deixar, essa é a linha que a gente quer fazer o debate junto à direção nacional e com a nossa base aqui. Então, obrigado aí, pessoal.